Só para lembrar, Amorim, o que a União Soviética fazia? A União Soviética invadia militarmente, prendia a oposição, fechava os meios de comunicação, fechava os partidos de oposição. Foi isso que a União Soviética fez, por exemplo, na Alemanha Oriental. Foi isso que a União Soviética fez em todos os seus países satélites, campos de trabalho forçado, julgamentos revolucionários. Então, os Estados Unidos aplicaram uma tarifa sobre o Brasil. Eu não estou dizendo que é bom, tarifa é uma má ideia, não funciona, não vai funcionar, mas vamos colocar as coisas em perspectiva, porque parece que Amorim faltou na aula de história e não entende, está mentindo para todo mundo, porque ele sabe muito bem a natureza do comunismo soviético. O comunismo soviético, um totalitarismo que prende a oposição. Aliás, não vou nem entrar no mérito do quanto parece que o governo PT e seus asseclas admiram o modelo, né? Já ouvi por aí esses dias que admiram em Brasília o modelo chinês. Parece que, ao passar pano desse jeito, Amorim admira o modelo soviético. Pois é, e seguindo aí as ações do governo Lula anti-americanas, aqui no caso é mais mirado em Israel, mas acaba atingindo o posicionamento dos Estados Unidos, que é um grande aliado de Israel. E aí na semana passada foi anunciada a saída do Brasil da Aliança em Memória do Holocausto. Veja só a que ponto chegou aí essa linha ideológica anti-Israel, e nesse caso aqui também que atinge os Estados Unidos. O governo Lula retira o Brasil da Aliança em Memória do Holocausto. O Itamaraty não informou os motivos para a saída da organização, foi criada na década de 90 e que serve para combater o antissemitismo. Esse anúncio veio aí na semana passada. O ministro das Relações Exteriores também não se pronunciou a respeito, simplesmente tiraram o país desta organização, o que passa um recado também muito claro daquilo que a gente vem batendo na tecla, né, dessa nova Guerra Fria, onde é que o Brasil vai se posicionar nisso. Enquanto isso, a gente vê diversos países fazendo acordos com os Estados Unidos. A notícia de hoje foi o acordo com a União Europeia. Muitas críticas por parte dos defensores da União Europeia, achando que foi um acordo ruim, mas fato é que Trump conseguiu este acordo. Está aí a notícia do G1, tarifaço de Trump. Estados Unidos anunciou um acordo comercial com a União Europeia com tarifas de 15%. Em troca da redução das tarifas, o Trump afirmou que o bloco europeu fará um investimento de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. O presidente americano e Ursula von der Leyen, que é a presidente da União Europeia, a líder, se encontraram nesse domingo na Escócia. Lembrando que esses 15% não é que reduziu do que já tinha, é um aumento, é redução daquilo que ele falou que ia fazer. Então o Trump se anunciou também como grande vencedor deste caso. E aí a nossa notícia, né? O Brasil fica isolado fora dessas negociações, então a União Europeia, o Reino Unido, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Japão conseguiram reduzir essas tarifas depois do anúncio inicial do Trump. E aí eu pergunto para o Jean Turco, será que não fica claro aqui também a diferença do Brasil com essas outras nações? Eu não enxergo aqui, pelo menos não me lembro de nenhuma notícia, falando sobre um opositor político, sobre perseguição do judiciário, sobre ataques à liberdade de expressão, às big techs, nessas negociações. Pelo que a gente viu das notícias, aqui é 100% focado na questão econômica, de déficit e de balança comercial entre esses países. Dá para afirmar isso ou não? Com certeza, Renato. Olha, como você está mostrando, todo mundo, mas literalmente o mundo todo, todos os países do mundo, exceto o Brasil, estão negociando com os Estados Unidos. Até a China está negociando. Se toda esta bagunça tem um motivo de existir, é exatamente pela China. Os Estados Unidos estão tentando reposicionar todos os outros países mais próximos deles e mais longe da China. E até a China está negociando. A China está negociando, por exemplo, inclusive sobre terras raras. Agora, o Brasil está fazendo o contrário, está fazendo o papel de palhaço com esses posts de quinta série, etc., tal, coisa de criança, apelando. E a política é uma coisa séria. Sobre terras raras, por exemplo, enquanto Lula fala, ninguém vai meter a mão aqui, ele não vai vir aqui, não vamos entregar as terras raras para eles, entreguismo, etc., tal. Mas agora o Brasil, desde o governo Lula,
triplicou as exportações de terras raras e as vendas de terras raras para a China. Aumentou a compra de diesel da Rússia para que de fato acaba financiando a guerra na Ucrânia. Então, todo mundo está literalmente negociando. Eu vou só citar aqui outros países que estão negociando. O Japão também. Lembrando que essa tarifa da União Europeia era primeiramente de 50%, depois caiu para 30% e caiu para 15%. E ainda talvez tem margem para cair no futuro. O Japão também acabou de assinar um acordo incrível. A Argentina também está prestes a chegar num acordo também incrível. Além disso, Líbia, Cazaquistão, Bangladesh, Sérvia, Tunísia, Mianmar, Bósnia, Moldávia, África do Sul, Laos, Iraque, Indonésia, Camboja, Sri Lanka, todos eles negociaram e conseguiram reduções em cima do prometido. Assim, o que o Brasil tem a menos que estes países? Aqui não falamos de Suécia e Alemanha. O que o Brasil tem a menos destes países é o governo. É que nós temos um governo, o executivo mesmo, não estou falando do Estado de forma geral, o executivo mesmo, um bando de extremistas. Então, assim, não adianta. Nós temos duas grandes questões. Por um lado, os interesses. Eu não entendo porque ainda não há uma pressão muito forte do setor produtivo em cima do Estado de forma geral, tanto em cima do executivo quanto em cima do judiciário, para negociar sim e para rever essas políticas da forma certa, como devia ser. Agora, não porque são os Estados Unidos estão pedindo, porque é o certo a fazer, uma boa ocasião para fazer. Teria sido bom e justo de qualquer jeito, mesmo sem eles pedir. Eles estão pedindo, ótimo, mesmo assim é ainda bom fazer. E a segunda questão é a questão ideológica, repito, o substrato de gente que aplaude estes posts, que aplaude essas frases ideológicas, essas palavras de ordem, etc. E tal. Isso existe por quê? Porque são 50 anos de lavagem cerebral. Todo mundo deve ter visto aquele vídeo da neta de Lula, no qual ela fala, são 500 anos que eles nos oprimem, nos exploram. Gente, aquilo é surreal, mas infelizmente é um surreal que acontece todos os dias em todas as escolas do país, do Acre ao Rio Grande do Sul, faz 50 anos. É isso que colocam, este lixo que colocam na cabeça de nossos filhos todos os dias. 99,9% dos professores de História e Geografia, é isso que falam o tempo inteiro. Então se cria um substrato de pessoas que acreditam neste discursinho. Aí depois, quando a União Europeia vai voltar a crescer, relativamente mais que o Brasil, o Japão vai crescer, a Argentina vai crescer, etc. Graças, inclusive, a estes acordos, o Brasil não, aí vão apelar de novo ao quê? Ao imperialismo, ao colonialismo, de novo, ataque à soberania. É uma escolha, é uma opção pelo subdesenvolvimento, é uma opção pela ideologia, e é isso que gera.